O filme Dois Estranhos, que levou o Oscar de curta-metragem neste domingo passado, lá na Academia de Cinema de Hollywood, é um filme curto, porém contundente. É um tipo de obra que aborda um tema pesado, o racismo policial, a força bruta dos policiais, muitas vezes de forma bem clara, mas que nos faz pensar. E essa clareza às vezes é crua, como em algumas cenas que remetem a fatos e a situações bem contemporâneas a gente, como a morte do George Floyd, e inclusive a morte do George Floyd foi uma inspiração para esse curta-metragem. Porém, apesar de ter essas cenas que muitas vezes nos chocam, Dois Estranhos, ele nos dá uma outra lição, uma importante lição, que é o seguinte: nós não podemos esquecer determinadas coisas. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Muitas vezes a gente se esquece de assuntos muito importantes e muitas vezes nós deixamos esses assuntos passarem ou se tornarem apenas retórica. O fato é que dia 27 de abril tem um assunto que não deve ser esquecido. Então eu quero convidar você para me acompanhar neste vídeo para a gente pensar um pouquinho sobre essas coisas, sobre o racismo, sobre a brutalidade policial e sobre fatos que não devem ser esquecidos jamais. Eu sou o Marcos Vinícius, criador e comentarista aqui no canal, sempre com aquele objetivo de trazer uma compreensão e uma harmonia no nosso bate-papo, procurando sempre abordar os assuntos a partir de uma visão mais humana. Eu quero aproveitar para convidar você para se inscrever. Olha, vai aí no botão de inscrição, se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações para você acompanhar o nosso conteúdo. E quero fazer um segundo convite para você também, para você ajudar o canal a chegar às 1000 pessoas até o final do mês de junho, início de julho, ali pelo mês de julho, ou seja, 2 meses e um pouquinho para a gente chegar a 1000 inscritos. Estamos batendo essa semana 500 inscritos, então ajuda a gente, divulga os vídeos, fala com seus amigos, não deixa esse assunto ser esquecido. Por isso é importante também que você já deixe o seu like agora aí quando você começar a ver o vídeo, porque assim esse vídeo vai chegar mais longe aqui na plataforma do YouTube. Sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo, que é procurar não deixar coisas importantes sem serem lembradas, deixar coisas importantes serem esquecidas. Esse filme, ele conta a história do jovem Carter. Carter, ele acorda na cama dentro do apartamento de uma jovem muito bonita, a Perry. Eles se encontraram na noite anterior, tiveram o seu romance e ele dormiu lá. Quando ele acorda, ele se lembra do seu cachorro e ele diz que precisa ir para casa para alimentar o seu cachorro. A jovem Perry fica assim um pouco sem jeito com aquela situação, mas tudo acaba indo bem e ele se despede. Ele desce, vai para a rua, abre a porta do prédio para quem deseja entrar, cumprimenta as pessoas e aí tem início a história propriamente dita. Carter é abordado por um policial e tudo então se desenvolve. A abordagem é uma abordagem típica da polícia norte-americana em relação aos negros. É uma abordagem feita com bastante violência, com brutalidade, e no filme os diretores não se esquivam de mostrar isso de uma forma bem contundente mesmo. O que acontece, eu não vou tentar não dar spoiler, é que esta situação de Carter e o policial branco chamado Merck, ela se repete ao longo do filme todo, como um looping temporal, né, com Carter sempre repetindo a mesma cena, acordando com a jovem Perry, se despedindo dela e reencontrando aquele policial e vivendo toda a brutalidade desse encontro novamente. Uma crítica que eu achei interessante, eu vou deixar todas as críticas que eu li sobre o filme na descrição, e uma crítica interessante fala uma coisa bem legal que eu também observei, é que Carter não é somente Carter e Merck não é somente Merck. Carter, ele representa todos os jovens negros
que são abordados de forma brutal pela polícia, seja nos Estados Unidos ou seja em outro lugar. E Merck não é só o policial Merck dali daquela rua da cidade de Nova York. Merck representa toda a polícia, representa todo o racismo, representa toda a estrutura que faz com que o racismo paute as relações da polícia com a população negra. O que isso tem a ver com assuntos que nós não devemos esquecer? Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 28. Ontem, dia 27 de abril de 2021, completaram-se 4 meses, 120 dias de um determinado acontecimento. E eu quero fazer aqui no vídeo um teste com você. Primeiro, eu quero que você olhe esta foto que eu vou colocar aqui, olha. Presta atenção nessa foto que vai aparecer aí. Prestou atenção? Pois é. Rapidamente você identifica quem é o personagem dessa foto, do que se trata. É o menino morador na zona oeste do Rio de Janeiro, Henri, que morreu brutalmente, fruto de muita violência, de espancamentos, provavelmente pelo namorado da sua mãe, pelo parceiro da sua mãe, o vereador Dr. Jairinho, com a conivência da sua mãe. Muito bem, por que você sabe quem é? Porque esse assunto está na mídia, esse assunto está o tempo todo aparecendo na televisão. São reportagens e reportagens. Pois bem, se eu te colocar agora uma outra foto, você vai conseguir lembrar o nome, sem pesquisar no Google, dessas crianças? Olha aí, eu vou colocar aqui, atenção, vou colocar. E eu fiz questão de deixar mais tempo. A foto do Henri ficou 2 segundos. A foto desses 3 meninos permaneceu 6 segundos na tela. Porém, você não consegue se lembrar dos nomes desses garotos. Lucas Mateus da Silva, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10 anos, e Fernando Henrique Ribeiro, de 11 anos. 3 membros da mesma família. Eles estavam na cidade de Belford Roxo, brincando, resolveram ir jogar bola num campo de futebol, não foram mais vistos. E ontem, dia 27 de abril de 2021, completaram-se 120 dias do desaparecimento desses meninos, sem que haja uma solução desse crime. Percebe? Você consegue perceber como até num fato como esse, onde a brutalidade atingiu os dois lados, sim, a violência aqui atingiu os dois lados, porque as hipóteses sobre Lucas, Alexandre e Fernando é que eles tenham sido vítimas de violência também. Então, o que acontece? A violência atingiu os dois lados, atingiu as duas famílias, mas a família do menino da classe média está toda hora na televisão. Um fato curioso, ontem, quando o RJTV da Rede Globo, Mariana Gross, que eu quero até parabenizá-la aqui por esse comportamento que ela teve, ela fez uma pergunta quando apresentou a matéria dos 3 meninos de Belford Roxo. Por que o delegado não gosta de dar entrevista? Por que a força policial lá de Belford Roxo, da Delegacia de Homicídios da Bahia, não gosta de dar entrevistas sobre este caso? Pensa comigo, no caso do menino Henri, toda hora os policiais estão dando entrevistas, toda hora os advogados das partes estão dando entrevista na televisão. Então, o racismo estrutural, o racismo que fez com que Carter fosse continuamente abordado de forma violenta pelo policial Merck em 2 estranhos, é o mesmo racismo estrutural que faz com que um caso seja resolvido rapidamente. O outro caso, até mesmo imagens que poderiam ter ajudado nas investigações, demoraram a ser encontradas e analisadas pela perícia. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui é isso. Existem situações que não podem ser esquecidas. Existem situações que a gente não pode deixar cair no museu do esquecimento. Esses meninos precisam ser lembrados por nós, precisam ser lembrados pelo governo, precisam ser lembrados pela Secretaria de Direitos Humanos aqui do Rio de Janeiro, pelo Ministério da Cidadania da Mulher, pelo Ministério da Damares.
todos os dias. Não é somente para uma aparição de vez em quando, é todo dia. Todo dia eles precisam ser lembrados, até que haja uma resposta. Porque é inadmissível que um caso tenha resposta e um outro caso não. Só para te dar um contexto, a cidade de Belford Roxo tem uma taxa de letalidade violenta, ou seja, de mortes por violência, na faixa de 64 habitantes por cada 100 mil. Sabe qual é a letalidade na capital, no Rio de Janeiro? 24 mortes violentas. 24 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. A cidade de Belford Roxo é uma cidade que tem uma população preponderantemente parda ou negra. Isso diz muito sobre a nossa política, isso diz muito sobre a nossa segurança pública, isso diz muito sobre a nossa mídia, isso diz muito sobre nós como sociedade. Lucas Mateus, Alexandre e Fernando Henrique não podem ser esquecidos, não podem ser estatística, não podem se tornar crianças que pura e simplesmente desapareceram, ou como tantas crianças que morrem de bala perdida no nosso estado, geralmente em comunidades mais pobres, geralmente na periferia, geralmente de famílias de negros. Então a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer que isso é como a nossa sociedade ainda funciona. Por isso, eu quero terminar com uma frase contundente lá do filme também. No final, eu não vou contar muitos detalhes, mas no final há uma frase fortíssima em Dois Estranhos, que diz assim: diga o nome deles. Diga o nome deles. E aí aponta para diversas vítimas da violência policial lá nos Estados Unidos. E eu quero te fazer um desafio e um chamado. Diga o nome deles. Olha, está aí a foto de novo. Diga o nome deles. Diga, repita, Lucas Mateus, Alexandre, Fernando Henrique. Eles são 3 crianças que sumiram há 120 dias. Nós precisamos dar uma resposta à família desses 3 meninos, assim como no caso do Henri houve uma resposta. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Espero que você tenha entendido e gostado do tema. O tema é esse: há situações que nós não podemos esquecer e o racismo estrutural é uma delas. Forte abraço, fique bem, eu te encontro no próximo vídeo.